Vamos começar aqui então. Eu gostaria que vocês lessem comigo esse terceiro ponto aí, que nós não estamos falando de produto, mas de mobilização. Redimir conceitos, nesse caso, pode se aplicar ao perdido que recebe uma mensagem de salvação, proclamação, e ao cristão que recebe uma mensagem de orientação ministerial e informação. Então nós temos duas coisas na comunicação: a proclamação do evangelho, e aí nós temos as várias formas criativas na comunicação de expressar isso, seja pela imagem, seja pelo som, o que nós temos na mão de livros, de materiais de impressos, tudo isso é fruto de comunicação. E nós temos também a questão da informação. Então, enquanto nós temos a proposta da salvação, que é a proclamação do evangelho na comunicação, nós temos também a comunicação na questão da informação. Eu sei de uma necessidade por conta de uma informação. Então as pessoas não saberão que no ministério que nós fazemos parte, precisamos de tal coisa por meio da informação que isso se passa. Hoje, ministerialmente falando, eu tenho a necessidade de um missionário com chamado na área de programação de site. Essa informação tem que ser passada. Então, as nossas realidades ministeriais, elas precisam da comunicação para passar a informação. Só que essa informação, ela precisa vir fundamentada em valores. Então não é só produto, como eu já disse. Não é só de produto que eu estou falando de mobilização baseada em conceitos e valores. Eu queria ler com vocês algumas passagens bíblicas a respeito de comunicação. Uma passagem que foi uma das primeiras passagens interessante, que foi justamente esse texto que Deus me chamou, que falou: olha, Eurípides, eu quero te usar na comunicação. Que é esse texto aí de Neemias 1, 2. Anani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. O chamado de Neemias foi fundamentado, foi despertado a respeito de uma informação. Ele ouviu a necessidade de que os muros de Jerusalém precisavam ser restaurados. Então, o que aconteceu na vida de Neemias foi fruto de uma informação. Então, quando eu digo para você que a comunicação, ela faz esse vínculo, é isso que eu estou dizendo. A comunicação, ela existe para mostrar às pessoas a informação. Você não saberá, nós não saberíamos as necessidades que estão acontecendo em vários locais do mundo sem essa informação. Então eu recebo a informação e eu preciso saber o que eu vou fazer com essa informação. Eu vou pegar essa informação, vou guardar. Então hoje, queridos, aí agora eu preciso que você entenda, você está diante de uma pessoa totalmente radical no que diz respeito à dependência do Espírito Santo. Eu entendo que a comunicação, ela é uma ferramenta, e que o Espírito Santo faz uso dessa ferramenta para executar muitas coisas. Eu não estou dizendo que Deus não age sem a comunicação, pelo amor de Deus, não é isso. Deus, a Bíblia fala que os céus manifestam a glória dele. Mas eu estou dizendo que o seu ministério está fundamentalmente ligado, tem que estar fundamentalmente ligado à comunicação. Você não é, eu vou botar um parêntese, o tamanho dos meus 2 dedos aqui, meus 4 dedos. Você não desenvolve ministério sem uma comunicação efetiva. E aí eu estou colocando um parêntese, porque eu sei muito bem do que o Espírito Santo é capaz de fazer. Mas se você quer ter um ministério eficaz, se você quer realmente divulgar, você quer realmente mostrar, você precisa de ferramenta de comunicação. É inadmissível alguém que tem ministério e não tem um meio, não tem um site.
Até porque site hoje já não é mais informação. Site é conexão. Antigamente você ia lá, fazia o site da sua igreja ou do seu ministério e colocava só as informações. Agora não tem isso mais. Você tem que colocar o ícone do YouTube, você tem que colocar o ícone do Facebook, você tem que colocar o ícone do Twitter. Tudo isso. Não tem como. Hoje você não tem como desenvolver um site sem as ferramentas, sem as mídias sociais. Não tem como. Ninguém tem como hoje. Site hoje virou algo assim, sem nenhuma expressão. Antigamente você ia lá, fazia um site, divulgava tudo que você pensa e pronto. Hoje não, hoje ninguém entra em site mais se não houver outras conexões. É a mesma coisa de ter um templo sem gente dentro. Hoje, se você tem um site e aquele site não linka com o Twitter, se você não tem pessoas tweetando lá, estamos isso, vai fazer hoje, a conexão é instantânea. Instantânea. Infelizmente, infelizmente, eu recebi uma notícia ontem de um colega de ministério nosso, que a esposa dele faleceu num parto. Essa informação foi assim, instantânea, pelo Skype. Antigamente o missionário tinha que fazer uma luta para conseguir um cartãozinho, para ele ir lá, num dia de folga, no final da tarde, falar com a família dele. Hoje não existe isso mais. Hoje estamos todos conectados simultaneamente. Eu sempre digo que as mídias sociais, elas são importantes, mas elas não são substitutivas. Nada substitui relacionamento pessoal. Nada substitui. Quando eu falo essas coisas de Twitter, Facebook, Orkut, eu sei muito bem onde o lugarzinho delas. Eu sei muito bem. O cara pode ter 500 amigos no Facebook, mas não tem uma pessoa para ele encostar o ombro e chorar. Eu sou um cara que eu sou 100% ligado à comunicação, mas eu sei muito bem aonde cada coisa está no seu devido lugar. Então, eu digo para você, você precisa criar e entender que as ferramentas de comunicação são fundamentais no seu ministério. Fundamentais. As pessoas precisam saber as informações. Hoje não tem mais por que você ficar restrito aos avisos da igreja. Hoje, qualquer pastor, qualquer líder que tenha todas as ferramentas de comunicação, todas as mídias sociais alimentadas, perdem aqueles 30 minutos de aviso na igreja, porque está muito claro lá. Hoje todo mundo está conectado. Todo mundo. Você sabia que o Brasil é o país mais conectado na internet do mundo? As pessoas não sabem disso. O Brasil é um dos países mais conectados com a internet do mundo. Nós temos a informação instantânea, de uma forma gigantesca. Então, tem ministério? Site. E esses sites precisam estar ligados às mídias sociais. Eu entendo que isso é importante. Então, Neemias, ele só entendeu a necessidade dele, aquilo que ele tinha que fazer, baseado numa informação. Ele estava lá no mundo dele, ele estava lá vendo a realidade, e aí chega uma informação. Jerusalém, nós estamos em Jerusalém, mas os muros estão totalmente destruídos. Alguém deu uma informação para ele. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado. Eu estarei com vocês até o confim do tempo. O Evangelho é expressado, em essência, por uma palavra, por uma comunicação, por uma propagação. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Atos 4, 20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quer um versículo para o seu ministério de comunicação? Olha aí. Olha que texto tremendo. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Comunicação.
Romanos 10, de 14 a 17. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, todos os israelitas aceitaram as boas novas. Nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. É uma mensagem, mas ela tem que comunicar os valores do reino de Deus. Agora, veja o que pode acontecer, o que implica a falta de comunicação. Olha só que interessante esses dois textos de Atos. Atos 2:8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua. Gente, o Espírito Santo é um grande comunicador, porque ele consegue traduzir aquilo que as pessoas não estão entendendo. Consegue ver isso? No grande derramamento do Espírito Santo em Atos 2, o Espírito Santo foi o verdadeiro comunicador, porque ele pegou aquilo que as pessoas não estavam entendendo e comunicou de forma que eles entendiam. Em Atos 19:2 diz o seguinte, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo, nem sequer ouviram comunicação. Percebe que a comunicação, ela traz o entendimento. Olha, esses discípulos nem ouviram, porque nem sabiam que era o Espírito Santo, porque não havia comunicação. Amados, tudo na vida é uma questão de ensino. Sabe aquele negócio quando você fala, Satanás está matando as pessoas? Aí o cara grita, glória a Deus! Não, é falta de ensinar que não dá glória a Deus nessa hora. É só falta de ensino. Meu irmão, não precisa dar glória a Deus agora. Eu falei uma coisa complicada. O máximo que você podia falar era misericórdia. Então, comunicar, ensinar, tira realmente a ignorância. A história diz isso, né? Que a maior ignorância dos seres humanos é por eles não terem informação. Agora, por que nós comunicamos? Por que nós temos como igreja entender a comunicação? Primeiro, Deus é um comunicador. Amados, presta atenção. Como é que Deus, queridos, como Deus consegue fazer de forma tão criativa, ele comunica a mensagem do Evangelho na história. Deus, ele expressa de forma tão criativa a sua mensagem. Ele comunicou na história o seu grande plano. Deus é relacional, Deus é conhecível, consegue ser grande e soberano, mas simples ao se diminuir, entre aspas, ao nível de linguagem da comunicação humana. Gente, Deus se expressa até como uma galinha na Bíblia. Quantas vezes, ó Israel, eu quis ajuntar vocês como uma galinha. Ele usou uma expressão de que as pessoas ensinavam. Os profetas eram assim. Os profetas eram assim, eles pegavam, no meio da multidão, eles pegavam um pedaço de um martelo, chegavam no muro e pá, pá, pá. Todo mundo, o que o cara está fazendo? Pá. Assim é o vosso coração, ó Israel. Teve um lá que ficou pelado na frente de um tijolo durante anos. Ele quis expressar algo para que as pessoas entendessem a realidade delas. Então isso é pegar uma realidade e comunicar isso. Eu acho interessante que Deus, ele expressa quem ele é. Então tudo que Deus faz, entenda. E agora eu preciso entrar assim no fundamento, no nervo, no cerne daquilo que eu quero comunicar para vocês. Tudo que Deus faz é para expressar quem ele é. Nada, tudo que você vê, tudo que Deus fez, diz alguma coisa dele. Você poderia repetir isso? Tudo que Deus fez, diz alguma coisa dele. Mas isso é comunicação.
O fundamento da comunicação é expressar o que nós recebemos. Nós ouvimos e por isso nós vamos proclamar. Então, a comunicação o que nós comunicamos diz alguma coisa. E é interessante. Tudo que você faz comunica alguma coisa de você. Não é verdade? Tudo que nós fazemos comunica alguma coisa de você. Uma vez fizeram uma pesquisa, quais são os medos das pessoas? E aí fizeram 3 medos. Primeiro medo de cobra. O que as pessoas mais têm medo é medo de cobra. Segundo medo de morrer. E o terceiro medo de falar em público. E na verdade, gente, assim, o medo de falar em público é algo forte demais. Nós temos esse medo, o medo de se expor, o medo de estar na frente, o medo de comunicar. O que eu vou comunicar fazendo isso? Eu sei disso. Eu conheço pessoas que elas sempre estão preocupadas em que elas vão estar comunicando. Porque aquilo que a gente faz comunica alguma coisa. Eu pedi para vocês repetirem comigo que tudo que Deus fez diz sobre Ele alguma coisa. O que é isso? Eu estou dizendo que tudo que Deus faz, vou explicar agora aquilo ali para vocês, presta atenção aqui. Tudo que Deus faz, expressa Ele. Lembra daquele texto que diz que o homem não poderia fazer o quê? Imagens. Não faça imagens. Por que o homem ímpio, por que o homem sem os valores do reino de Deus não pode fazer imagem? Presta atenção, por conta de um princípio. Tudo que Deus faz, ele parte de um princípio chamado princípio criativo de Deus. Tudo que Deus cria, tudo que Deus expressa, tem o princípio de expressar. Tudo que Deus cria, expressa Ele. Então, quando Deus criou tudo que você vê no mundo, Ele estava comunicando algo do caráter dEle. Abre a sua Bíblia aí, ou então só leia o slide. Lá em João 1:1 diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então, Deus é comunicador, Jesus também é um grande comunicador. Por quê? Porque Jesus, ele encarna a comunicação. Jesus é a encarnação do Verbo. E eu queria dizer para vocês o que significa isso. Presta atenção. Se tem uma coisa que define a comunicação é a imagem. Por isso que na comunicação tem uma coisa que diz: imagem é tudo. A imagem é a grande manifestação da comunicação. Só que a imagem, queridos, ela só tem sentido se nós entendemos a origem da imagem. Deus criou esse mundo. Imagem. Se vê. O mundo que se vê. Sim? Só que esse mundo é a expressão. Esse mundo é a expressão de um verbo. Nós temos uma imagem, mas essa imagem veio através de um verbo. Aonde é que está isso? O verbo se fez carne. Então, o verbo se fez carne. A carne aí é a imagem. O verbo é o invisível. Tudo que você vê tem origem no invisível, verbo. E tudo que se vê é a expressão do verbo. Eu vou explicar onde se encontra esse versículo. Se você ver lá em Gênesis 1:26 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Então me responda, o que veio primeiro? A imagem ou a semelhança? Quem que vem primeiro, a imagem ou a semelhança? Por que a semelhança?
É uma imagem segundo uma semelhança. Então, o que veio primeiro? A semelhança. Se eu colocar a imagem aqui de uma palanca para vocês, eu vou colocar aqui a imagem de uma palanca. Aí eu coloco uma palanca e eu vou perguntar para vocês, o que é isso? Vocês vão saber dizer? Por que vocês não sabem? Porque vocês não conhecem a não, vocês viram a imagem. Mas a imagem não tem sentido porque vocês não conhecem a semelhança. Então o homem, ele foi criado uma imagem segundo uma semelhança. A semelhança é Deus, é o invisível, é o verbo. Jesus é a semelhança, o verbo que se fez carne, imagem. Então, Deus produziu uma imagem segundo uma semelhança, a semelhança de Deus. O homem é uma imagem segundo a semelhança, de modo que quando o homem olha para a imagem, o Adão olhava para a imagem tinha sentido, porque ele conhecia a semelhança. Se eu colocar a imagem de uma palanca aqui, ela não tem sentido, porque vocês não conhecem a semelhança. Foi o que aconteceu quando a gente foi para Angola. O pastor falou, olha, vocês vão chegar no voo da TAG e vocês vão ver um cabrito gigantesco lá desenhado no avião. Só que ele errou, porque aquilo não é um cabrito, aquilo é uma palanca, que parece um cabrito. Mas porque ele não conhecia a palanca, ele chamou aquela palanca de quê? Porque ele não conhece a semelhança, ele chamou de cabrito uma palanca. O pecado fez exatamente isso. O homem olhava para ele e tinha sentido essa imagem. Tinha sentido, porque ele olhava para ele e ele via para Deus, ele via quem Deus? A ele mesmo. Eu tenho sentido, porque eu estou olhando para ele, eu estou vendo a minha semelhança. Quando o homem pecou, ele rompeu a imagem da semelhança, de modo que o pecado rompeu, o homem ficou só com a imagem. Por isso que ele ficou escravo da imagem, escravo da carne, porque não tem mais os valores. Vocês estão entendendo? O que eu estou dizendo da comunicação? Se nós só temos a imagem, sem entender os valores do reino de Deus, aquilo que nós estamos produzindo não vai ter sentido para nada. Então a comunicação, ela só tem sentido, a imagem só tem sentido se eu conheço a semelhança, que é a essência. Por isso que o homem, quando ele olhou para ele, ele viu que ele estava nu, porque ele não estava revestido da semelhança de Deus. E aí ele ficou só com a imagem. E nós temos a tendência de pegar as nossas imagens e se esconder atrás de alguma coisa, para não ter que encarar os valores do reino de Deus. Então a nossa comunicação, ela só tem sentido quando eu pego essa comunicação e eu tenho como referência Deus. Se eu tenho como referência os valores do reino de Deus, essa imagem que nós vamos produzir vai ter sentido. Então tem sentido o que eu estou fazendo. Quando eu crio um design, tem sentido o design que eu estou criando. Porque eu estou expressando no design os valores do reino de Deus. Quando eu estou produzindo uma televisão, um produto, tem sentido, porque eu não estou falando só do produto. Lembra quando eu disse, não é de produto que eu estou falando, eu estou falando de conceito, de valores. Então não é só de produto que nós vivemos, nem só de produto vai viver o comunicador, mas de todos os valores que vêm de Deus. Então eu não vou viver só daquilo que eu vejo, eu vou viver da essência de Deus. Queridos, o que eu estou fazendo para expressar quem eu sou. Agora você vai entender o que eu estou dizendo. Tudo que Deus faz é para expressar quem Ele é. E tudo que nós temos que fazer é para expressar o que Deus colocou dentro de nós. Você sabe por que eu estou fazendo isso? É porque Deus colocou isso dentro de mim. Eu não estou fazendo isso simplesmente para fazer. Eu sei o que Deus pediu para me fazer. Eu sei que quando eu estou produzindo um design, quando eu estou fazendo essa capa, eu estou querendo comunicar alguma coisa.
E a comunicação, querido, e é isso que eu estou dizendo, eu estou falando desde o início, reconciliando a imagem da semelhança. A comunicação, ela produz essa reconciliação. Se eu estou falando que ela produz reconciliação entre a igreja e a agência, eu estou dizendo que a comunicação, ela precisa produzir essa união. O que eu estou fazendo é para expressar o caráter de Deus. Eu sei que isso aqui vai produzir algo na vida das pessoas. Eu sei que essa comunicação, esse visual que eu estou produzindo, tem que dizer, tem que expressar o caráter de Deus. Aonde está um dos textos muito fortes a respeito disso? É lá em Romanos 1:20. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O mundo expressa a criação. Deus, quando Ele criou uma planta, Ele colocou naquela planta a expressão do caráter dele. Então, amado, a nossa comunicação, o nosso verbo, ele precisa se encarnar. Então Deus colocou dentro de mim vida. Eu vou transformar isso em imagem. Amém? Deus colocou vida em mim, então eu vou saber pegar. Amados, eu estou dizendo isso aqui não para glória. Amado, eu oro para fazer alguns materiais. Tem materiais assim que eu entendo que Deus quer comunicar. Eu falo, Deus, o que o Senhor quer falar a respeito da capa desse livro que eu estou criando? Deus, quando o Senhor pediu para mim criar essa logomarca, o que o Senhor está querendo que eu comunique nessa logomarca? Deus, quando eu estou criando esse cartaz, o que o Senhor quer comunicar com esse cartaz? O que o Senhor tem que passar com isso? Então, esse verbo, esses valores, esse verbo precisa encarnar. Então, não tem que ser só verbo. Tem que virar carne, imagem. Mas essa imagem, ela só tem sentido se quê? Se ela vier baseada em um verbo. Mas não tem que ficar só em verbo. Imagina tudo que Deus colocou dentro de mim, ficar só dentro de mim. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos encarnar um verbo aqui agora? Vamos encarnar o verbo abraçar? Quem poderia encarnar o verbo abraçar aí? Encarna ele aí. Tem uns que não estão encarnando o verbo, não. O verbo só está... Pronto. Abraçar é um verbo? Mas ele não teria sentido, amado, se você não abraçasse. Agora, Eurípides, eu sou limitado. Não, você não é limitado. Uma pessoa sem braços pode abraçar. Uma pessoa sem pernas pode correr o mundo. Nick Cruz falou isso. Que durante muito tempo, quem já leu Nick Cruz aqui? Nick Cruz falou isso. Que quando ele não tinha Cristo, ele ficava dentro de uma cama pedindo a Deus para morrer. Ou outras vezes ele pedia a Deus para fazer um milagre na vida dele, porque ele queria conhecer o mundo. Aí ele fala, Cristo me salvou, e agora eu ando pelo mundo todo. Deus respondeu a oração dele? Claro que respondeu. Ele ficou limitado? Então ninguém está limitado de expressar a comunicação por meio dos verbos. Todos nós temos condições de manifestar isso. A comunicação é a expressão de forma visível dos valores do reino de Deus. Hoje, amado, nós vivemos uma geração que não sabe comunicar, ninguém sabe conversar. Até porque o grande desafio nosso é a comunicação. Grande, nós não temos assim, grandes desafios na comunicação. Exemplo, eu sou casado, né? Sabe qual que é o meu maior desafio no casamento? É a comunicação.
A gente acha que, às vezes a gente entende que tem casais que estão presos no adultério, no vício, na violência, no espancamento, na falta de respeito, mas eu também tenho desafios. Talvez eu não estou preso nisso, mas eu estou preso, muitas das vezes, não saber comunicar com a minha esposa. Quem é casado sabe disso, é o grande problema não saber comunicar. Amado, eu posso colocar o inferno, vocês todos aqui, ó, para magoar minha esposa. Eu dou 1 hora para vocês. Vocês conseguem magoar ela. Mas eu dou 1 hora. Eu coloco o inferno, o capeta, para magoar minha esposa. Eu dou meia hora, ele vai conseguir. Agora, me dá uma palavra. Eu magoo ela. A comunicação é um desafio, querido. Eu não preciso de meia hora para magoar minha esposa. Uma palavrinha. Ela não precisa de 1 hora para me magoar. Só uma palavrinha. Então, casamentos enfrentam sérios problemas com falta de quê? Com falta de comunicação. E isso, então nós temos que comunicar por quê? Por que nós temos que comunicar? Porque o pecado também é uma quebra de comunicação. Nós temos que comunicar porque Deus é comunicador. Nós temos que comunicar porque Jesus nos ensinou a pegar a comunicação e encarnar ela. Jesus não ficou só na comunicação verbal, Jesus ficou na comunicação encarnada. Nós temos que ouvir de Deus e receber de Deus e encarnar essa comunicação. Mas nós temos que pegar também, nós também devemos nos comunicar porque o pecado, em essência, é uma quebra de comunicação. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Então, como o pecado começou? Por uma informação distorcida. Você está vendo como a comunicação, gente, é curioso saber que o pecado tem início numa comunicação errada. O pecado tem início em uma comunicação errada. E o que foi perdido na informação, nessas informações, nessa comunicação distorcida? Vamos lá para o texto de Gênesis. Gênesis 3, onde relata a queda do homem. Olha só o que essa comunicação errada produziu no homem. Primeiro, ele rompeu com o conhecimento. Rompeu com o seu saber. Vamos lá no verso 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibira comer? Tem uma outra expressão que eu gosto que fala: quem te fez saber? Então, quem mudou os seus valores? Percebe que o pecado, é isso que eu disse. Escute, que a comunicação, ela está fundamentalmente ligada às informações que nós recebemos de Deus. Então, eu vou comunicar aquilo que eu recebi de Deus. Então, quem mudou o seu saber? Quem mudou a forma, a leitura que você faz no mundo? Então, o pecado, em essência, é uma quebra do conhecimento e do saber de Deus. Outra coisa, gente. Outra coisa que a gente percebe nessa questão de quem te fez saber é que essa falta de comunicação rompe os nossos relacionamentos. Quem sabia aqui que o nome da mulher não era Eva? Quem sabia aqui que o nome da mulher não era Eva? A falta de comunicação, a ruptura na comunicação, rompe com os nossos relacionamentos. Quando nós não sabemos comunicar. Eu enfrento isso, os obreiros estão aí de prova. Se eu falar aqui agora para vocês, amados, no meu ministério, nós somos um ministério de comunicação, mas nós não temos problema com comunicação. É verdade ou mentira? Pode falar alto. Mentira. A comunicação é um grande desafio nosso, por isso que eu estou falando aqui. Eu não estou aqui para falar de produto. Estou aqui para falar da comunicação, na essência daquilo que Deus quer que nós aprendamos a comunicar.
Querido, o meu grande desafio no meu ministério não são os pecados que eu enfrento lá no sentido do outro que caiu na fornicação, o outro no adultério, não, amado. Nosso grande desafio ali é comunicação. É igual ao casamento. Se nós não sabemos comunicar, nós rompemos, vamos ter grandes problemas. O homem e a mulher romperam por falta de comunicação, por uma informação errada. Sabe aquela dinâmica como é que fala? Aquela dinâmica que a gente coloca um falar no ouvido do outro. Telefone sem fio, é um desastre aquilo lá. Ou dinâmica que nunca tem perigo de dar errado. Não é fato. Uma vez eu fiz uma dinâmica daquela, que era o seguinte. Fulana saiu de casa para pegar o ônibus, aí falou o nome do ônibus, mas ela não conseguiu pegar o ônibus e atrasou, o ônibus passou, ela não chegou no trabalho. Gente, diante do Senhor Jesus, no final a mulher estava morta, atropelada por um ônibus. Morreu a mulher. E era um grupo assim, mas sinceramente, era um grupo de 200 pessoas. Gente, no final a mulher chegou morta. Morreu a mulher, morreu. Então, temos sérios problemas por falta de comunicação, querido. Quando um país me fala o armamento, o poder bélico de um país e tudo que ele tem, o que está ligado diretamente numa vitória de uma estratégia de guerra? A comunicação. A primeira estratégia de guerra que alguém faz quando vai invadir um país é cortar o quê? A comunicação do país. Então nós não vamos conseguir ter um ministério próspero enquanto a gente não aprender. Eu estou falando do qual eu sou o primeiro. Sabe aquela expressão do Paulo, falar assim, olha, todo homem merece ser salvo e livre dos seus pecados, porque todos nós somos pecadores, do qual eu sou o primeiro. Eu estou falando em questões de comunicação, gente, do qual eu sou o primeiro a enfrentar problemas com obreiros e comigo mesmo. Se nós não sabemos comunicar, nós vamos ter sérios problemas. Então, e quando nós não sabemos comunicar, nós literalmente rompemos com os nossos relacionamentos. A primeira coisa que o pecado fez foi romper com o relacionamento. Quando Deus cria o homem, aí você pode abrir sua Bíblia, que você vai descobrir isso lá em Gênesis 5:1, olha aí, Gênesis 5:1, dá só uma folhadinha e você vai saber aí, Gênesis 5:1, este é o registro da descendência de Adão, outra tradução fala genealogia de Adão, origem, quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, olha só, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, quando foram criados, e abençoou, e chamou pelo nome de Adão. Então, qual que era o nome da mulher? Adão. A comunicação, os valores, os princípios estavam tão fortes no entendimento de Adão, que quando Deus tira a mulher dele, havia uma conexão, uma unidade, uma comunicação tão forte, comunicava. Eu olhei para aquela mulher, ela comunicou eu vi ela, então eu cheguei diante dela, eu a vi, e aquilo estava comunicando a respeito de mim mesmo. Ah, não tem outro nome, qual é o nome dela? Adão. Quando o homem peca, a Bíblia fala que o homem chamou a mulher de Eva. Não era mais, você não tem mais meu nome, você vai chamar Eva agora. Sabia disso? Quem não sabia disso? Então, a Eva só vem depois do pecado, por conta de uma ruptura de comunicação. É isso que a gente faz. Quando a gente tem problema de comunicação, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Não dá mais, viu? Não dá para funcionar. Você está vendo? Não é assim que funciona? Não dá para a gente caminhar junto, o seu nome agora vai ser Igreja Fogo Graúdo do Movimento Pentecostal da Chama da Último Dia. E nós somos Igreja Fogo Graúdo da Chama Pentecostal do Penúltimo Dia agora. Então, quando há problema de comunicação, a gente já rompe logo de uma vez. Tem até um ditado aí, como é que é?
Não, tem uma nova versão. A quem não se comunica, o diabo interpreta o silêncio. Então, a primeira coisa que Adão fez com essa ruptura de comunicação foi literalmente dar outro nome. Então, ele rompeu o conhecimento com o homem nessa ruptura, ele rompe conhecimento. O homem rompe o conhecimento com ele mesmo, verso 7. Ele rompe esse relacionamento com ele mesmo. Verso 7, 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nu. Então ajuntaram folha de figueira para cobrir-se. Olha o que o pecado fez. O homem agora tinha que se esconder. A comunicação, uma informação errada produziu isso. O homem, por conta de uma informação errada, gerou pecado e rompe com Deus. Verso 8. Ouvindo o homem e a sua mulher e os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa no dia, esconderam-se da presença de Deus. E o texto diz porque eles estavam com medo. Olha só que a falta de o que uma comunicação errada produz. Verso 12. O homem e o próximo, eu até explorei até mais sobre a seção do homem e o próximo. 12. Disse o homem, foi a mulher que me deste, por companheira que me deu do fruto, e eu a comi. Ele rompe com a mulher. E o homem com o meio ambiente, verso 17. E o homem se declarou, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Olha só as consequências por conta de uma informação distorcida. Amado, se uma comunicação errada produziu isso na humanidade, o que dirá no seu ministério? Amado, nós comunicamos porque nós temos uma mensagem. Nós comunicamos porque temos valores. Nós comunicamos porque entendemos que a encarnação é a forma viva. Ser um comunicador da palavra encarnada é o chamado para todos nós. Eu queria que você ouvisse agora esse texto aí, desse amado aí. Quem é dos polacos aí vai saber dizer o nome desse aí. Quem consegue ler esse nome aí? Quem é polaco aí? Chutes, isso. Quando nós nos comunicamos, nós criamos, mantendo assim e também compartilhando caminhos para a vida. Toda vez que comunicamos, exercitamos os dons de Deus. Aí eu acrescentaria, além de exercitar, nós expressamos o dom de Deus, para o bem ou para o mal, em nossa cultura. Atualmente, comunicação é adoração, uma expressão de amor. Eu ouvi uma expressão de um músico chamado Don Potter, da Morningstar. Ele fala o seguinte, todo artista é escolhido. É curioso isso, todo artista é escolhido. E é incrível, gente, como a arte e a comunicação muda valores. Como é que você fica quando você sai de um cinema? Você sai de um cinema assim sem pensar em nada? Não, toda vez que a gente sai de um cinema, a gente sai... Não é verdade, gente. É por aí mesmo. Então a comunicação ela tem esse poder. A comunicação, amados, é um chamado para todos. Se todos somos ministros da grande comissão, ou ministros da reconciliação, dessa conexão, devemos ter a informação como a nossa ferramenta básica de ministério. Todos precisam saber. Então eu queria agora, até finalizando, falar a respeito dessas áreas de influência. Vocês têm estudado sobre as áreas de influência, né? Então, olha só, o que a comunicação faz nas áreas de influência. Alguns que trabalharão em esferas de influência, ou trabalham, não diretamente ligada à comunicação. São coisas, a saúde, a educação, não está diretamente ligada à comunicação. Mas nem por isso poderão ser indiferentes a ela. Veja, por exemplo, a saúde. Informar sobre a prevenção e tratamento de doença. Quem faz isso? Na saúde, quem informa sobre prevenção, tratamento de doença? Quem faz isso?
a comunicação. Não, a Secretaria de Saúde faz. Quem faz isso? A comunicação. A educação. Educar é trabalhar com comunicação direta. Igreja. Informar gera posicionamento. Se mobilizarmos pessoas para orar, se consagrar a estudar a Bíblia, ter relacionamentos saudáveis, a comunicação estará presente no processo. Tecnologia. Parte dos processos comunicacionais estão ligados à tecnologia. E as criações tecnológicas precisam ser divulgadas. Governo e economia. Uma gestão participativa e democrática precisa de comunicação. Artes e cultura. A promoção desta área precisa de comunicação como elemento de divulgação. Gente, comunicação está 100% ligada a todas as áreas de influência. Eu queria agora mostrar esse gráfico para vocês aqui. Olha só. Veja lá em cima. Igreja sem informação. Gera igrejas indiferentes. Não sabe nada. Não tem informação, não sabe a estatística de missões, a realidade do campo missionário, não tem noção do que realmente está acontecendo em questão de mobilização missionária. Então não existe ensino. E aí sabe o que acontece com as pessoas que estão ali, que têm chamado? Gente, chamado é um negócio que a pessoa nasce, cara. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu vi um missionário pregar, aquilo me encheu o meu coração. Então, quando a igreja, amado, quando você não entende isso, amado, Ministério de Libertação tem que ter igreja, louvor tem que ter igreja, Ministério de Louvor Eficaz tem que ter igreja, ensino tem que ter igreja, mas, amados, existem vocacionados nas igrejas de missões. E se nós não geramos isso, se nós não trazemos informação, se nós não mobilizamos pessoas para trazer informação na igreja, esses vocacionados ficam perdidos. E aí, porque eles ficam perdidos, e aí eles querem um chamado, a primeira coisa que a gente rotula eles, o que eles são? Rebeldes. E aí a única coisa que eles têm na vida é o pastor Google. O pastor Google. Só o Google, eles vão lá e todas as informações é no Google. Eles não sabem nada de missões. Aí eles vão para quem? Para o Google. É o pastor deles. Porque ninguém está ali para informar, ninguém ali para mobilizar, ninguém está ali para trazer, gerar o chamado, queridos. E agora eu vou falar isso com muito cuidado, em nome de Jesus. O ministério pastoral foi muito bem trabalhado na igreja. Falar que um pastor não tem sustento é quase um pecado na igreja. E é pecado mesmo. Mas falar que um missionário tem que ter sustento é um parto isso na igreja, querido. Nós tínhamos que confessar esse pecado diante de Deus. Amado, quem aqui tem noção do que é uma vida missionária? Eu não estou falando, amado. Você sabe de gente que está fazendo missões mesmo. Quem sabe aqui como é que é uma vida missionária dentro de uma base missionária, realidade? Quem já viu essa realidade? Querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou há 4 anos em missões. Eu pastoreio de manhã à tarde à noite, manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Eu moro dentro da igreja, praticamente. E aqui eu não estou fazendo comparações de funções, quem merece e quem não merece. O que eu estou dizendo é que a igreja precisa pedir perdão de quantos missionários que são abandonados no campo. Sabe por quê? Porque a gente não sabe investir em missões.